Fala Astro, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada sobre web scraping e automação web utilizando Node.js e uma biblioteca chamada Puppeteer. Ficou interessado? Então vem comigo. Bom, galera, eu já tenho um projeto criado aqui, onde eu só dei npm init, tá? Eu instalei essas três bibliotecas. Então vamos lá, galera. O Puppeteer, ele é uma biblioteca que permite a gente, permite com que a gente inicie uma instância de navegador. E aí, essa instância a gente pode controlar. Então, é o ideal para fazer automações web, ou web scraping, ou enfim, qualquer coisa que você queira, tá? O Puppeteer Extra, ele é um wrapper, eu não sei como é que fala isso em português, que permite com que a gente adicione plugins nessa instância do Puppeteer, né? E aqui eu tenho um plugin, que é o plugin Stealth. O que esse plugin faz? Esse plugin basicamente faz com que a nossa instância que a gente inicie, ela fique menos detectável, menos propensa a cair nessas validações de bots, enfim, entendeu? Porque, por padrão, quando a gente inicia uma instância de navegador através do Puppeteer, ela fica muito fácil para qualquer site identificar aquela instância, né, aquele navegador, como se fosse algo controlável, enfim. Então, essa biblioteca serve para dar uma camuflada nessas informações, fazerem com que nossa instância fique menos detectável, né? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente faz, a gente importa o Puppeteer, porém, de dentro dessa biblioteca chamada Puppeteer Extra, tá? É importante, por mais que a gente não vai importar nada do Puppeteer diretamente, você precisa ter essa biblioteca instalada, certo? E aqui a gente também a gente importa o plugin Stealth, tá? O que a gente faz aqui então? A gente faz um puppeteer.use stealth. Aqui a gente fala para o Puppeteer utilizar esse plugin Stealth, tá? Então, toda vez que a gente abrir uma instância, ela vai estar utilizando esse plugin. Então, galera, vamos começar a trabalhar aqui com o Puppeteer, certo? Primeira coisa que a gente faz, a gente inicia o nosso navegador, né? A gente inicia a nossa instância. Então, a gente dá um puppeteer.launch, tá? Launch em inglês é lançar, né? Iniciar, enfim. Aqui a gente pode passar alguns argumentos, tá? A gente pode falar se a instância é headless ou não. A gente pode passar alguns argumentos. Dentro desses argumentos aqui, galera, a gente pode passar, por exemplo, uma proxy, tá? Para a instância usar uma proxy. A gente pode falar, por exemplo, disable GPU, que vai fazer com que a instância não utilize a placa de vídeo, por exemplo, tá? Mas nesse caso eu não vou estar utilizando nenhum argumento. Galera, o headless funciona da seguinte forma. Quando está headless false, tá? Ele abre um navegador para a gente olhar, por exemplo, igual aqui, né? A gente tem essa interface gráfica do navegador, a gente consegue ver o que está acontecendo. Se a gente roda headless true, o navegador ele não vai ter essa interface gráfica. A gente vai poder controlar ele de qualquer forma, direitinho, só que a gente não vai poder ver, por exemplo, aqui através de uma interface gráfica o que está acontecendo nele, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu lançar aqui, ó, ele lançou o navegador, só que eu não consigo ver, né? Não tem essa interface gráfica. Ele roda no background da minha máquina. Ele também utiliza menos recurso da minha máquina. Então isso é uma coisa interessante, tá? Então, por exemplo, se eu deixo o headless false, o que que ele faz? Ele vai abrir o navegador para mim. Então agora eu consigo ver o que está acontecendo, por exemplo, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui dentro desse navegador, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma página, criar uma nova guia, por exemplo, tá? Então eu dou um browser.newpage. Ele vai criar uma nova guia dentro desse navegador, tá certo? Então, galera, com essa página eu posso fazer diversas coisas. Por exemplo, eu posso pedir para a página ir para uma URL específica, eu posso dar um page.setUserAgent, eu posso trocar o userAgent, né? Aqui eu tenho um page.set intercept request interception, tá? O que isso aqui faz? Eu posso interceptar os requests que a instância faz ou recebe, por exemplo. Mas enfim, vamos continuar só com isso daqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar, por exemplo, essa página desse tênis aqui da Netshoes. Vamos supor que a gente está fazendo um web scraping, certo? Então, o que a gente quer fazer?
A gente quer, por exemplo, pegar o título e o valor desse tênis, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, deixa eu dar um headless true. Eu posso pegar o conteúdo inteiro da página, page.content. O que isso aqui vai retornar para mim? Vai retornar o conteúdo HTML inteiro da página. Se eu rodar aqui, por exemplo, ó, ele retorna todo o código HTML da página. Isso aqui também pode ser utilizado com web scraping, mas vamos supor que a gente queira algo mais específico, né? Pegar o título e o valor. Então a gente inspeciona aqui esse elemento do título, a gente vê que ele é um H1 e ele tem esse atributo aqui, Data Product Name. Então o que a gente faz? A gente faz um title element, a gente primeiramente tem que puxar esse elemento, né? Pegar esse elemento. Opa, eu perdi ele aqui. Então ele é um H1 e ele tem esse atributo Data Product Name, tá? Isso aqui faz com que a gente puxe esse elemento do título, mas por padrão ele não, por exemplo, isso daqui não vai retornar o texto dentro dele, tá? A gente tem que retornar o texto dentro dele. Aqui a gente tem duas opções. A que geralmente é utilizada seria utilizando page.evaluate, que seria o seguinte, a gente pode dar um const title equal to page.evaluate. Esse método evaluate, ele permite com que a gente rode código JavaScript no contexto da página. Como se fosse a gente vir aqui e fazer isso daqui, ó. Document, query selector, a gente pega o elemento, dá um ponto text content, que vai retornar o conteúdo desse H1, né, do título. Então aqui o que a gente faz? Title element.text content e title element. Então aqui, galera, se a gente dar um console log nesse title, o que vai acontecer? A princípio é para retornar o título. Então pronto, a gente já tem o título aqui do tênis. E aí vamos supor que a gente queira também o valor que ele tá. Então vamos inspecionar o valor aqui. Ó, aqui ele tem um strong dentro de um span. E a gente tem também um input que ele está em centavos aqui, né? A gente pode puxar tanto por isso quanto por isso. Vamos puxar diretamente desse input aqui, tá? Então aqui a gente tem um const price input, a gente tem um await page, ponto. Aqui como ele é o ID, galera, a gente pode botar aqui um hashtag e puxar pelo ID, né? Então a gente vai ter aqui a mesma coisa, tá? Const value, a gente dá um page.evaluate, price input.value. Aqui agora a gente retorna o valor dele, né? Não text content, obviamente. Então se a gente der aqui um title e value, vamos rodar isso daqui, vamos ver o que ele retorna para nós. Então pronto, galera. Só que tá vendo como ele tá, o valor desse input ele retorna em centavos, né? Então se a gente dá aqui, por exemplo, tá aqui, ó, real value, real price, value dividido por 10. E vamos printar aqui um real price. Como ele é em centavos, se a gente dividir por 10, ele vai retornar o valor certinho no caso, né? Que é então... Opa, não é por 10 não, hein? É por 100, galera. Olha lá, hein? Faltando na aula de matemática é foda. Então, tá aí o valor, 227,99. Então, galera, esse aqui é um exemplo bem simples de web scraping, por exemplo, tá? Agora, o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada sobre automação web, tá? Como a gente pode criar uma script, alguma coisa, fazer uma automação web. Então, aqui o nosso exemplo de web scraping a gente apaga. Deixa eu ver se eu separei. Eu separei aqui esse site, por exemplo, galera. Ele é como se fosse um Omegle, eu acho, para quem conhece aí, para conhecer as pessoas novas ou algo do tipo, tá? Então a gente manda a nossa instância. Opa, que eu estou viajando de novo. A gente primeiro cria uma página, depois a gente manda a página para essa URL, tá? Então, galera, aqui dentro, a instância vai estar nessa página aqui. O que a gente quer fazer? A gente tem que apertar, a gente pode ir direto, na verdade, para essa URL aqui. E aqui dentro, a gente tem que apertar nisso daqui, ó, Connect with Email.
Espera aí que eu não tô conseguindo ir para baixo agora. Então, galera, a gente tem que apertar nisso daqui, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, essas classes. A gente pode puxar por essas classes. Então aqui, ó, click element, vou chamar. A gente dá um await page, a gente pega esse elemento. Opa. Como é classe, a gente bota um ponto na frente. Se fosse D, a gente utiliza hashtag, tá? Então aqui eu vou dar um click element.click. Então primeiramente eu pego o elemento e depois eu peço para ele clicar nesse elemento. Vamos botar um headless false agora, só para a gente ver o que ele faz. Então vamos iniciar isso daqui, vamos ver se ele aperta certinho no botão que eu quero, por exemplo, tá? Então eu entro aqui na página, pronto, agora aqui ele deu um erro. Ele não está achando esse elemento aqui. Então, outra coisa, ele não está achando porque agora eu não tenho certeza se eu posso utilizar assim, ó, duas classes, tá? Mas outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso dar um await page.wait for xpath. Bom, com certeza dá para puxar duas classes, mas talvez eu estou fazendo aqui da forma errada, tá? Que eu realmente não faço ideia agora. Mas a gente utilizando o xpath dele, é o caminho do elemento, vai funcionar também. Pronto, funcionou, ele já apertou o botão, tá? Então, ó, se eu aperto o botão aqui, ele abre para nós esse model, né? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Opa, não é aqui que eu estou controlando. Deixa eu fechar aqui. Então vamos ver o que a gente tem que fazer depois de apertar nesse botão, certo? Então aqui a gente tem um input para botar o e-mail. Então o que a gente faz? Eu vou pedir para ele esperar aqui depois disso, esperar aqui uns 2 segundos, tá? Então aqui ele aguarda 2 segundos antes de ir para a próxima ação. E aí eu vou pegar esse input, certo, galera? Então eu vou pegar aqui, ó, email input. Então aqui a gente pode pegar pela classe. Então ele é um ponto email, certo? Eu posso fazer assim, ó, um input.email, eu acho. Vamos testar. Aqui o que a gente faz? A gente dá um email.type. O que é um ponto type, galera? É para ele digitar alguma coisa. Então eu vou escrever aqui um e-mail aleatório e vamos ver o que isso daqui vai fazer para nós, certo? Então ele vai para o site, ele vai apertar o botão e agora ele vai digitar um e-mail para nós. Perfeito, está funcionando tranquilo. Opa, eu fico abrindo esse terminal, pronto. Galera, vocês perceberam como ele escreveu muito rápido o nosso e-mail? A gente pode adicionar aqui um delay, tá? De 200 ms, por exemplo. Então ele vai demorar 0,2 segundos para escrever cada letra, né? Então isso pode ser uma coisa boa aí se você quiser. Aqui a gente pede para ele esperar mais um pouquinho, mais 2 segundos. A gente pega dessa vez o input da senha, que é o... A gente pega essa classe aqui, ó. Então a gente dá um const password input. A gente pega aqui um input ponto, bota a classe dele. E a gente pede para ele escrever uma senha aqui, ponto type, senha forte 123. Vamos adicionar também um delay aqui de 180 dessa vez. Então aqui ele vai escrever a senha para nós. Depois de escrever a senha, a gente precisa apertar esse botão, Join for Free. Então deixa eu localizar o botão aqui. O botão, ele na verdade ele é uma div. Deixa eu só ver se ele muda o... ele muda, mas continua uma div. Então a gente pega esse elemento através da classe dele, .primaryBTN. Então a gente vai chamar de btn. A gente pega esse elemento pela classe dele e a gente dá um ponto clique. Vai fazer com que a instância clique nesse botão. Eu vou pedir para ele aguardar mais 2 segundinhos aqui antes de apertar. Então tá, galera, vamos rodar aqui agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Então ele está indo aqui para a página. Ele vai apertar o botão. Percebam agora como ele demora um pouquinho para escrever o e-mail com o delay que eu botei, né?
Então agora ele vai escrever a senha e vai apertar em Join for Free. Então pronto, galera. Aqui ele já pede para eu confirmar o e-mail, mas como esse é um e-mail de teste, não vou ter como. Mas esse também é um exemplo básico de uma automação web. A gente pode utilizar isso para criar contas em algum site ou enfim, algo do tipo. Tá certo? Então é isso, galera. Deixa eu só ver o que eu tinha feito de errado antes com as duas classes que não funcionou, tá? Eu já volto aí. Bom, galera, o detalhe que eu fiz errado aqui para pegar esse elemento com duas classes foi que eu deixei um espaço entre elas. Opa! Então, o que a gente poderia fazer? A gente copia essas duas classes aqui. Ao invés de usar o XPath aqui, o que eu faço é o seguinte, ó. Eu boto um ponto, a primeira classe, boto ponto, a outra classe. Eu não deixo um espaço no meio igual eu fiz. Então, vamos testar aqui, vamos só mudar o e-mail agora, para ele não dar problema. Então, vamos ver se ele funciona certinho agora. Pronto, vocês podem ver que ele apertou no botão certinho, então está resolvido o problema. Só tinha deixado um espaço aqui que não poderia no caso. Então é isso, galera. Com isso a gente termina aqui nossa aulinha sobre automação web e web scraping. Óbvio que isso são exemplos básicos, só para pegar uma ideia de como funciona o esquema aqui, mas através disso você pode implementar e criar coisas maiores, tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu!